Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Polícia investiga caso de homem que ateou fogo em mulher. Mais 2 óbitos por Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. 103 novos casos são registrados em boletim e você vai ver também. Motorista embriagado atropela casal em motocicleta e foge sem prestar ajuda. Motociclista inabilitado morre em acidente na MG 410 em Presidente Olegário. A alta nos preços dos produtos na Ceasa em Patos de Minas. Ovos ficam mais caros na quaresma. Futebol. Atlético vence o Democratas e se mantém na liderança. Cruzeiro goleia Pouso Alegre e assume a 2ª posição. O RT perde e se complica na luta para escapar do rebaixamento. Procon instaura a investigação para monitorar venda de combustível e gás de cozinha. Os impactos da guerra na Ucrânia para o setor agropecuário em Patos de Minas. Prefeitos da região garantem pagamento do piso salarial aos professores da rede municipal. E Patos de Minas ganha mais 2 cartórios de registro de imóveis. Tem ainda a análise da notícia, muito mais informações a partir de agora no NTV News. A polícia investiga a morte de um homem que estava preso por estupro de vulnerável no presídio Sebastião Satiro. Gilson Martins tinha 55 anos de idade. Era natural de Piedade de Ponte Nova, município de Minas Gerais. Ele estava preso devido ao crime de estupro de vulnerável, cometido em Patos de Minas no dia 8 de maio do ano passado. Na cela 10 da Galeria 1 do presídio Sebastião Satiro, ele foi encontrado já sem vida. No mesmo local, haviam mais pessoas presas por crimes sexuais. A princípio, esse homem foi encontrado nessa cela, já morto, né? Os peritos foram até o local, os peritos da polícia foram até o local e lá verificaram que, pelas circunstâncias e pelas marcas iniciais, tudo indicava que o que foi apontado como uma situação de suicídio, aparentemente, leva a uma situação muito mais grave, uma situação de homicídio. As marcas no corpo ajudaram a apontar que o crime havia sido homicídio. Já se relata, pelo menos em contatos, que realmente as lesões encontradas pelo médico legista apontam situação diversa de lesões ocasionadas por situação de suicídio, o que aponta também mais forte ainda a linha de que se trata realmente de um crime mais grave, um crime de homicídio. Ainda não se sabe ao certo quantos homens haviam na mesma cela, mas todos os detentos que estavam no local deverão prestar depoimentos para que se chegue à elucidação do homicídio. Nós não temos ainda o número exato das pessoas que estavam na cela, nós vamos agora nos dirigirmos para o presídio Sebastião Satiro para poder colher os depoimentos das pessoas que se encontravam naquela cela, para que a gente possa então resolver mais esse caso dessa linha de investigação que surgiu. Em Coromandel, na noite desse domingo, um casal que transitava em uma motocicleta foi atropelado e o motorista fugiu sem prestar ajuda. As imagens da câmera de segurança mostram o momento que o motociclista de 57 anos aguarda a passageira de 24 anos. A jovem, que está grávida, deixa o restaurante no centro de Coromandel, levando sacola e marmitex. Assim que o condutor sai do local, o veículo Astra chega em alta velocidade, provoca o acidente e foge sem prestar ajuda. Testemunhas disseram que a mulher foi arrastada pelo carro por cerca de 20 metros. O casal foi socorrido pelo SAMU e levado ao atendimento médico. De acordo com a polícia, o carro foi abandonado minutos depois após bater no portão de uma residência. O motorista de 25 anos, que estava embriagado, foi identificado e preso. O estado de saúde do casal não foi informado. No final da manhã de hoje, na MG 410, em Presidente Olegário, o condutor de uma motocicleta morreu após bater na traseira de um caminhão. O motorista do veículo de carga disse que reduziu a velocidade no quilômetro 50 para entrar à esquerda em uma fazenda quando percebeu a colisão. O rapaz de 18 anos de idade não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, ele não era habilitado e a moto não estava devidamente licenciada. A Polícia Civil está investigando a denúncia de uma mulher de 39 anos que relatou ter sido mantida em cárcere e agredida com fogo pelo companheiro no bairro Jardim América, em Patos de Minas.
Olha só essa história que aconteceu aqui em Patos de Minas. Aconteceu na semana passada, inclusive, só que a vítima, uma mulher de 39 anos, só teve coragem de procurar a polícia nesta segunda-feira, dia 14. É que ela contou para a delegada que do dia 10 para o dia 11, na semana passada, ela estava em casa. E, como toda vez, o marido, que tem 34 anos, teria chegado em casa. Daquele tipo, com um hálito de cachaça, parece que tinha bebido na rua. E ainda ela até suspeitava que ele teria usado drogas. Estava bastante agitado, com xingamentos, maltratando a mulher. E ela contou para a delegada que em certo momento estava com dor de cabeça, não aguentava mais a situação. Foi em uma caixa para pegar um medicamento. Quando ela baixou, o homem teria jogado álcool nas costas dela e depois ateado fogo. Diante daquele fogo ali pegando, o homem teria pegado um cobertor e abraçado a mulher, teria visto a besteira que tinha cometido. Ela também ficou desesperada, chorou bastante. E aí, não parou por aí. Por quê? Depois disso, ela queria ir embora da casa e o homem não deixou. Segundo informações, ele teria deixado ela em cárcere privado até no meio-dia do outro dia. Ou seja, foram várias horas durante a madrugada e boa parte do dia. Ela aproveitou uma brecha que ele deu para fugir da residência e correr para a casa dos amigos, onde contou toda a história que teria acontecido. Inclusive, a delegada conversou com a nossa reportagem, esse homem teria forçado a mulher a ter relações sexuais sem o consentimento dela, mesmo diante desses fatos. Esse homem, ele sumiu do mapa, né, segundo a mulher. Mas ele já é conhecido aqui da cidade, trabalha numa empresa aqui da cidade. E a mulher, então, encorajada, veio até a delegacia regional, conversou com a delegada, fez o boletim de ocorrência. A delegada abriu um inquérito para investigar o caso. E, se esse homem for preso, ele pode responder por cárcere privado, pelo crime de Maria da Penha e também até por estupro, por ter forçado a mulher a fazer relações sexuais. Tudo isso vai ser apurado nesse inquérito agora. A mulher, ela está com medo na casa de amigos e, segundo informações, ela não voltou ainda para casa porque tem medo do marido, porque ele está com a vida normal, não foi preso. Inclusive, segundo informações, ela teria ligado para a Polícia Militar um dia depois para falar sobre o caso, mas a polícia falou, olha, está fora do flagrante, não tem como fazer nada, agora você procura a Polícia Civil. E foi o que ela fez, agora a gente aguarda qualquer informação. A delegada disse que vai dar entrevista à doutora Tatiana, que é a delegada da divisão aqui de crimes contra a mulher, mas que vai esperar o inquérito dar um andamento melhor, vai investigar todo o caso para tentar entender um pouco essa história. A gente vai acompanhar todo o fato e trazer para você que está em casa. Depois do intervalo aqui no News, a alta nos preços dos produtos na Ceasa, em Patos de Minas. E com maior procura, ovos ficam mais caros na quaresma. Os impactos inflacionários no bolso do consumidor seguem sendo percebidos em todos os setores. Na Ceasa, em Patos de Minas, alguns produtos oscilam com redução, mas a maioria dos preços são mantidos em alta. Caixas cheias, algumas sendo carregadas nas mãos, outras puxadas com carrinho. De um lado, produtores, do outro, compradores, negociando o melhor preço de frutas e verduras para levar ao consumidor final. Na primeira feira na Ceasa desta semana, a Maria Aparecida levou pimentão, quiabo, inhame e cará. O pimentão e o cará mantiveram os preços. A caixa de 12 quilos do pimentão foi comercializada a R$ 90 e a caixa de 20 quilos do cará foi vendido a R$ 60. Esse ainda está continuando assim, a mesma quantidade de produção, ele não caiu na produção, né? A mercadoria encarece muito quando a produção diminui, né? Então está mantendo, aí o preço vai mantendo também, né? O quiabo e o inhame tiveram queda no preço. Em janeiro, o quiabo chegou a ser comercializado a R$ 100. Agora em março, R$ 50. Já o inhame chegou a R$ 120. Hoje, vendido a R$ 90 a caixa. Que a quantidade de chuva estragou muito a produção do quiabo, a produção do inhame. A gente mesmo ficou com o inhame lá dentro da água, a quase 1 metro de altura da água, tampando o inhame, quase uns 30 dias. Então, aí atrapalhou na colheita, né? E o quiabo também, a gente que planta na beira do córrego, a enchente acabou com a mercadoria e ninguém estava colhendo e ele subiu porque a produção era pouca. O Edinho levou para venda batata doce a R$ 40,
mesmo preço dos últimos meses. Tá um preço que dá para ser vendido, mas a chuva afetou bastante, né, na produção. Então atrasou por causa que ficou 2 meses chovendo e não tinha sol, então a mexe vira, a produção atrasa. Aí sem ter a luz solar, o trem não vem, né? O preço da abóbora cabotiá teve aumento de 100%, saindo de R$50 para R$100. E o tomate comum foi comercializado a R$150. Em queda gradativa, hoje foi vendido também a R$100. Quanto às frutas, por exemplo, o pêssego, que teve a safra encerrada em dezembro, hoje é vendido a R$18 o quilo. Terminou a safra do pêssego em dezembro, o preço estava bom. Foi um produto que caiu muito de valor porque teve uma produtividade boa e agora nós estamos fora da safra, então subiu. Devido às chuvas, os produtores ainda sentem os impactos que foram provocados. Na plantação do Edinho, queda de 60%, o que pode impactar o preço nas próximas comercializações. Agora é plantar de novo, né? E torcer para o tempo ajudar, não vier aquela geada que caiu outra vez, né? O ano passado, né? Agora a gente começa a plantar de novo e a fé da gente é que o plantio agora vai dar uma colheita boa, porque a gente não está conseguindo manter a mão de obra, tá cara, né? Que a colheita possa ser melhor e que os preços sejam melhores ainda para o consumidor final, né? A gente segue falando sobre comercialização de alimentos e neste período de quaresma, quando muita gente se abstém do consumo de carne vermelha, entram na lista das proteínas substitutas, mas devido aos valores elevados, a busca por produtos mais em conta acaba sendo maior. Neste período de quaresma, há aumento na procura por ovos e aumento dos preços. Isso devido a penitências dos religiosos, redução na produção e ao preço das carnes. Tem esse aumento aí devido a várias situações, né? Ocorreu uma diminuição da produção de ovos durante a pandemia. As granjas reduziu o plantel, né, produtivo, né, das galinhas, e com isso a gente já teve uma redução na produção, elevando o preço do ovo. Também ocorreu que a gente teve uma quebra de safra de soja e milho, né, no sul do país, com isso também elevando o preço da ração, né, e o ovo, né, também elevou o preço com a demanda que aumentou muito, né, nesse período de quaresma e também devido ao elevado preço da carne bovina. Os ovos brancos tiveram aumento considerável. O tipo A, antes da quaresma, custava R$ 120 a caixa. Já na quaresma, R$ 155. O tipo extra, R$ 130 antes. Hoje custa R$ 165 a caixa. Já a caixa de ovos vermelhos com 30 dúzias, hoje aqui na Ceasa custa R$ 180. Em outros meses chegou a custar R$ 100. A justificativa para esse aumento é o período da quaresma, mas também outros fatores acabaram influenciando neste preço. Durante o período que a gente tem a postura das galinhas caipiras, as pessoas preferem esse ovo caipira, né? E quando a gente tem aí a baixa, né, nessa produção devido ao período das chuvas, o pessoal tem essa procura maior pelo ovo vermelho. E procurando essa procura aumentando, essa demanda aumentando, né, a gente não tem aí as granjas com condição de estar abastecendo o mercado, então eleva o preço do vermelho e a gente tem também a falta desse produto no mercado. Inclusive, em alguns locais de Patos de Minas pode faltar este tipo de ovo. Faltar 100% não, mas pode ocorrer de algum lugar ou outro não ter para oferecer, mas tem assim numa quantidade menor do que o branco, né? Outro fator que tem influenciado nos preços e pode impactar mesmo após a quaresma são os preços dos combustíveis e do frete. No período da quaresma a gente tem um aumento da demanda, né, dos consumidores, né? Então o pessoal reduz o consumo da carne, né, como um todo. Tem aí o diesel subindo muito, né, nos últimos meses, né? E isso acarreta diretamente na elevação do preço do produto, né? A gente muda de assunto e mostra que a American Car promoveu o evento especial nesse fim de semana com a programação destinada às mulheres.
A American Car é uma concessionária que visa oferecer a seus clientes uma excelente experiência de compra e venda de veículos, fazendo com que uma simples negociação seja realmente a realização de um sonho. Laércio Cardoso é gerente de marketing da empresa e ele conta que hoje tem mais de 150 veículos em estoque para agradar todos os gostos. A American Car, ela já está no mercado já do ramo de automóveis já há 13 anos, né? A gente completou agora no ano passado. A gente mudou para cá já tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Com a estrutura, né? Para acolher melhor o cliente. A American Car hoje, ela está com mais de 150 veículos em estoque, né? A gente trabalha com novos e seminovos, né? Nacionais e importados. Você pode vir cá, o cliente pode vir cá, olhar o seu carro, a gente pega o carro na troca, tá? A gente avalia, né, na hora, a gente trabalha com todas as financeiras. Então, se você não tem o dinheiro na hora, você pode vir cá, a gente tem as prestações que cabem no bolso, né, no bolso do cliente, então ele não vai sair daqui sem o carro dele. Em comemoração ao Mês das Mulheres, a American Car realizou um evento especial como forma de homenagem. Débora Luiz é diretora da concessionária e ela conta que o objetivo deste foi passar questões básicas de mecânica para dar uma maior autonomia e independência para as mulheres. Não é segredo para ninguém que a mulher ela vem dominando o espaço da sociedade que antigamente somente os homens dominavam. Então hoje a gente vê as mulheres no topo. Então para a gente deixar elas com mais autonomia, mais independência, a gente trouxe esse evento, né, essa oficina de mulheres para ensiná-las realmente a lidar na prática sobre noções básicas de um veículo, troca de um óleo, troca de um pneu, uma luz acesa, elas saber do que se trata e saber solucionar aquele problema. Acho que é muito importante as mulheres hoje cada vez mais independentes, né, com sua autonomia, sua independência, com seus veículos próprios. A gente achou muito importante, então na semana especial do Dia das Mulheres a gente resolveu trazer isso para elas. Fabiola Martins é proprietária de uma loja de peças em Patos de Minas e ela conta que realizou uma palestra no evento, objetivando facilitar o dia a dia da mulher com seu veículo. Nós passamos para as mulheres noções básicas de como aferir água, óleo, calibragem de pneus, como lidar com revisões do veículo, alinhamento, balanceamento, isso tudo no geral. Informações básicas que vão facilitar o dia a dia da mulher com o seu veículo. Ludmila Falcão também esteve presente no local e foi convidada a palestrar sobre empoderamento feminino e autoestima. Ela conta que é necessário as mulheres se unirem e se apoiarem. Eu, enquanto primeira-dama eu acho que é o papel meu fazer isso, né? Dar forças para outras mulheres, juntar forças, fazer com que as mulheres se sintam valorizadas, ajudem outras para que a gente consiga ter uma sociedade mais harmônica. A American Car funciona de segunda a sábado e o telefone de contato é o 3822-5678. Hoje a American Car, né, ela está na rua Major Gotti, número 64, bem aqui no centro de Patos de Minas, né? Fica bem próximo aqui, então todo o pessoal que passar por aqui pode vir cá nos fazer uma visita, conhecer a nossa loja. Daqui a pouco a gente fala de futebol aqui no News. Atlético vence Democrata e se mantém na liderança. Cruzeiro goleia o Pouso Alegre e assume a segunda posição. E o RT perdeu e se complicou na luta para escapar do rebaixamento. Então vamos falar de futebol, né? O Atlético venceu o Democrata no sábado por 1-0 em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro foi a Governador Valadares, onde venceu Democratas por 1-0 no jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Com time alternativo e desfalques como Everson e Hulk, o Galo teve dificuldades e a vitória só saiu na reta final da partida. Para vencer, o técnico mais uma vez precisou do banco de reservas. No segundo tempo, Dylan Borreiro e Nátio Fernandes participaram diretamente do gol. Borreiro derrubou o lateral pivô na área de ataque e ganhou a bola, em lance que o árbitro não deu falta. A sobra ficou para Nátio, que bateu firme e venceu o goleiro Lucão para fazer o 1-0. Com o primeiro tempo sem finalizações de bola e reação somente ao final da partida, o técnico avaliou as condições do jogo para o resultado dessa rodada, pontuando o clima da cidade e as condições do gramado.
Situaciones, mucho calor, la adaptación al campo. El equipo, el segundo tiempo salió con otra intensidad, con otra agresividad. Reconheceu ainda que nas condições atuais da partida, o time ainda tem muito para corrigir. Seguramente es un punto de vista. Lo que nos está faltando es hacer el gol antes. Hoy el primer tiempo no fue un buen rendimiento del equipo, pero el segundo tiempo fue bueno y lo pudimos ganar. Y sé que hay muchas cosas para mejorar. No domingo, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Pouso Alegre. A Raposa aplicou goleada sobre o Lanterna do Mineiro e retomou a vice-liderança da competição. O Cruzeiro dominou a partida de ponta a ponta, jogou com intensidade e determinação. Mas se a equipe técnica está satisfeita, ainda há o que melhorar. Procuramos falar todo o tempo com os jogadores, o que Paulo sempre fala, fazer tudo com intensidade. E a gente está olhando que o time está pegando isso, ainda falta muito, é muito longe o ano, então a gente tem que continuar melhorando isso mais, tá muito bom na intensidade. E quanta intensidade! Daniel Júnior foi quem abriu o placar para a Raposa. Ele aproveitou o rebote depois de Alencar defender chute de Fernando Canezin. O Pouso Alegre descontou na sequência com chute certeiro de Carlinhos de fora da área. A Raposa não se abateu, ficou em vantagem ainda no primeiro tempo com Vagninho. E teve ainda 2 pênaltis a favor do Cruzeiro. No primeiro, William Oliveira deu uma bicicleta dentro da área, mas Luanderson bloqueou a bola com o braço. O outro foi nos minutos finais, quando João Paulo foi derrubado por Wesley com um carrinho. Nos acréscimos, Rafael Santos marcou o 5º gol dos cruzeirenses. Com o placar, a equipe celeste voltou para a vice-liderança. Somou 22 pontos, 3 a menos que o líder Atlético. Vitória celebrada, mas é hora de se preparar para a próxima partida. Antes de pensar no último jogo da rodada do Mineiro, o Cruzeiro tem partida decisiva pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, às 20h30 da noite, enfrenta o Tum-Tum pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo em jogo único será no interior do Maranhão. Todo o elenco está agora pensando no Copa do Brasil, né? O jogo acabou, a gente deu parabéns por a vitória, mas já estamos pensando no jogo Tum-Tum, que é um rival muito difícil. Para nós a Copa do Brasil é muito importante, então a gente já está enfocada em um jogo que vai ser muito duro. A URT perdeu no sábado fora de casa e desceu para a zona de rebaixamento. Para escapar do descenso, o time se representou nesta segunda-feira e terá que vencer na última rodada e ainda torcer pelo tropeço de alguns dos adversários que também brigam ali para não cair. A URT vive dias difíceis no Campeonato Mineiro. Nas 10 rodadas já realizadas no campeonato, a URT venceu apenas uma, empatou 4, foi derrotado por 5 vezes. A última derrota foi fora de casa no último sábado contra o Tombense. O time foi derrotado por 2-0. Como são 11 jogos apenas, a recuperação você não consegue recuperar, né? Por exemplo, nós praticamente ficamos o campeonato todo. Depois das primeiras 3 derrotas, nós ficamos o campeonato todo ali, 1 ponto da zona de rebaixamento, 2 pontos, aí essa rodada já caímos para a zona de rebaixamento. Então é um campeonato onde você, nas primeiras rodadas, são fundamentais para que você possa somar pontos e não ficar assim, tipo, o campeonato todinho jogando para não cair. Para você ter uma ideia, o Pouso Alegre está na zona de rebaixamento desde quando iniciou a competição, né, e não conseguiu sair até hoje. Por isso que assim, como o campeonato é curto, é difícil de você recuperar de um jogo para o outro, né? Que a rivalidade também no interior de Minas ela é grande, né? São jogos difíceis, mas a melhor coisa é, depois do término da competição, é você analisar todos os pós e os contras, né? Ver onde acertou, onde errou, para que isso aí não possa acontecer mais e fazer um time altamente competitivo, como a URT sempre fez, né? De acordo com o técnico do time Paulo César Catanossi, os treinos serão voltados para garantir a vitória em casa. A preparação ela segue normal, né? Nós temos que a diferença é que nós temos que estar comprometido com o trabalho, como sempre foi, se dedicar o tempo todo, né? Os jogadores ficarem concentrados naquilo que vai fazer no jogo. Nós temos aí mapeando o adversário, né, para passar algumas coordenadas do que é o Democrata, e nós esperamos que a gente possa aí fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado
A URT está numa situação bastante complicada dentro do Campeonato Mineiro. Além de ter que vencer em casa no próximo sábado no jogo contra o Democratas, o time ainda depende do resultado do Pouso Alegre e Patrocinense para se livrar da zona de rebaixamento. O ideal é nós terminarmos a competição, fazer com que o RT consiga o resultado, né? E aí sim, depois do campeonato, a gente vai fazer uma análise, né, mais concreta em relação a tudo que aconteceu, aquilo que porventura não deu certo, né? Enfim, aí você começa a fazer o quebra-cabeça daquilo que você errou e daquilo que você acertou e tirar proveito da situação. A semana começa com condições favoráveis à instabilidade do tempo devido a combinações de calor intenso e baixa umidade relativa do ar. Podem ocorrer pancadas de chuva típicas de verão. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Segundo os dados publicados pelo IMET, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A terça-feira deve ser com muitas nuvens pela manhã e tarde. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 a 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, máxima prevista de 33 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 28 graus. E em Tiros, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Voluntárias promovem campanha para arrecadar absorventes. Mais 2 óbitos por Covid são confirmados em Patos de Minas. 103 novos casos são registrados em boletim epidemiológico. E o deputado patense diz desconhecer o orçamento secreto do governo do estado. Nesse domingo, um grupo de mulheres promoveu ação em Patos de Minas para arrecadar absorventes femininos. A ação Absorvendo Amor foi realizada na tarde deste domingo, no Parque Municipal do Mocambo. Foram dezenas de absorventes arrecadados e mais de R$3 mil em dinheiro que vão ser usados para comprar absorventes para meninas e mulheres que sofrem com a pobreza menstrual. De acordo com Renata, a pobreza menstrual também é uma questão de saúde pública. É aquela situação que a mulher não consegue comprar um objeto de higiene pessoal, que é o absorvente, e ela passa a procurar recursos que não são muito saudáveis. Então, às vezes, utiliza pedaços de pano velho, meias, né, algodão, que podem ajudar a proliferar algum tipo de bactéria que é prejudicial à saúde da mulher. Então a gente está com esse intuito de poder arrecadar absorvente para levar para essas mulheres, para essas famílias que não têm poder aquisitivo, que não têm condições de comprar o absorvente hoje. Na visão desse músico, a pobreza menstrual não deve ter apoio somente de mulheres. Os homens também devem comprar e ajudar nesse tipo de precariedade. O que está acontecendo aqui é muito bonito porque não está rolando só mulheres para mulheres, né? Os homens cada dia mais estão se conscientizando. Eu acho isso incrível, porque são 500 milhões de mulheres em situação de pobreza menstrual. E muita gente acha que isso é luxo, que isso é um movimento de partidarista, que seja de um lado para o outro. Mas não é, isso é uma ação social, né? E acredito que essa consciência ela tem que permear a nossa vida o tempo inteiro. O projeto Absorvendo Amor não acontece somente em Patos de Minas, mas sim em todo o Brasil pelo grupo Delitas. Delitas são mulheres motociclistas que estão espalhadas por todo o mundo. São mais de 21 mil mulheres que têm o mesmo objetivo: ajudar outras mulheres, inclusive agora nessa situação de pobreza menstrual. Nós somos o Delitas, né? É um coletivo mundial, mas aqui nós somos o Delitas do Triângulo Mineiro. A nossa campanha é uma campanha nacional, apesar de ser um coletivo mundial. Nós somos mais de 21 mil mulheres espalhadas por todo o mundo, né? E a campanha Absorvendo Amor aconteceu em várias partes do Brasil. Aqui, nós do Triângulo Mineiro, vamos pegar a campanha e direcionar para o Triângulo Mineiro. Fico muito orgulhosa desse coletivo que está fazendo essa ação por todo o Brasil, e é muito importante que a gente pense nessas outras mulheres, né? Em mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, essas mulheres que não têm esses mesmos privilégios, né, que nós temos. Então é muito importante que a gente olhe para essas manas e ajude de alguma forma. Os absorventes arrecadados nessa campanha agora devem ser doados a instituições de caridade e famílias carentes de Patos de Minas e toda a região.
O branch de Patos de Minas ele é o maior, então a maior parte dessas doações vão ser voltadas aqui para Patos. E a gente já solicitou, né, via o CRAS, que é um órgão governamental do município, e eles vão passar uma relação de associações, de entidades que trabalham com essas mulheres em situação de pobreza menstrual, e desses a gente vai selecionar e vai poder fazer a entrega ainda nessa semana. Vamos atualizar os dados da Covid-19. O boletim epidemiológico desta segunda-feira mostra que mais 103 casos positivos foram confirmados em relação ao informe anterior. Os casos ativos, os casos ativos seguem em redução, com 130 doentes se recuperando em casa. Ao todo, 6 patenses estão internados, sendo 3 deles em leitos de UTI. Foram confirmados mais 2 mortes por Covid, elevando aí para 583 a quantidade de vidas perdidas desde o início da pandemia. As vítimas, ambos do sexo masculino, de 60 e 81 anos de idade, faleceram nos dias 25 e 27 de fevereiro. Olha só, de acordo com a Prefeitura, o homem de 60 anos não tinha se vacinado. O idoso de 81 anos tinha sido imunizado com apenas uma dose. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, são 6,66% nas UTIs e a ocupação nas enfermarias está zerada, está em 0%, portanto. A gente observa também o boletim que mostra a ocupação total de leitos para todas as doenças. Os clínicos estão aí ocupados em 62,43%, enquanto os de UTI apresentam percentual de 62,50% nesta segunda-feira. É hora da análise da notícia. Comigo para comentar esse e outros assuntos, o jornalista e apresentador Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Você está vendo aí a respeito dos índices, os números são ótimos em relação aos que nós tivemos no passado. Só que é o seguinte, o que nós devemos entender é que a Covid continua matando. E ela vem como se fosse o mineirinho, né, comendo pelas beiradas, né? Então é preciso tomar muito cuidado, porque os números de internados estão baixos. Essa questão da vacinação, a vacinação alcançou um nível bom e as pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o ciclo vacinal estão perecendo por causa da doença. A China agora fez uma província, cercou de novo uma província lá e botou alerta máximo em relação à Covid-19. Não dá trégua, nós não podemos dar trégua. E aí é o seguinte, a gente não precisa ficar esperando pelo poder público. O poder público não decretou, o prefeito não decretou, o governador não decretou, nós não precisamos de esperar isso. Nós precisamos de entender que nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa vida. E não vamos esperar decreto para isso não. Continue usando a máscara, continue usando o álcool gel, continue evitando aglomerações, continue tendo todos os cuidados possíveis e, se não vacinou, vacine, porque quem está morrendo é quem não tem o ciclo vacinal completo ou quem ainda não se vacinou. É muito triste isso, você ver uma pessoa, como essa notícia que você deu aí, uma pessoa de 60 e poucos anos morre. E aí, qual que é Não, ela não vacinou. Poxa, perdeu a vida porque não foi lá e se vacinou. Perdeu a vida porque subestimou o poder da doença. Não vamos fazer isso, né? Vamos seguir com essas orientações dos cientistas e esquecer os decretos. Decreto não salva a vida, decreto não é medicamento, quem decreta normalmente não estudou, não fez medicina, não é cientista. É preciso a gente seguir realmente a lógica da coisa, né? Para não morrer, só isso. Muito bem. Gui, a gente vai agora para o noticiário político. Uma reportagem publicada pelo jornal O Tempo nesta segunda-feira diz que documentos comprovam que o governador de Minas, Romeu Zema, teria feito repasse de quase 300 milhões em verbas ocultas para 10 deputados mineiros. A publicação mostra uma lista com os deputados que mais teriam recebido verba oculta. Os repasses supostamente teriam o objetivo de fortalecer a base de apoio ao governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado de Patos de Minas, Eli Tarquínio,
que não teve o nome incluído na lista, falou sobre esta denúncia. Eu quero deixar claro que, como relator do orçamento, em Minas Gerais, a partir da Assembleia, não existe orçamento secreto. Porque, como relator, geralmente é uma emenda ou é um projeto de lei que isso não passa lá pela Assembleia nesse aspecto. O que nós temos lá é que cada deputado, seja da oposição, seja da situação, seja independente, como disse o bloco, lá tem vários blocos, né? Na verdade, nós temos uma lei, amparada em lei, das emendas impositivas no orçamento do Estado, né? A que cada deputado dos 77 tem direito a 10 milhões para indicar para os municípios que ele representa. Isso é que eu sei. Doutor Eli reafirmou ao jornalismo da NTV desconhecer qualquer orçamento secreto em Minas, apontando que a prática é relacionada à esfera federal. Agora, o orçamento secreto, eu estou sabendo que existe lá em Brasília, né? Através dos deputados e esse orçamento secreto lá, o relator do orçamento da Câmara, ele faz uma proposta de orçamento secreto, uma emenda de orçamento que me parece secreto, ou que eles chamam de autorizativo, né? O presidente concede se quiser. Em Minas Gerais não existe essa oportunidade para o governador. Agora, discutir sobre essas emendas, eu acho que quem tem que responder é o nosso governador, né? Essa é a minha posição. O governador ainda não falou sobre esse assunto oficialmente. O Jornal Tempo é que fez essa denúncia dizendo que teve acesso a documentos que comprovariam esse repasse a pelo menos 10 deputados mineiros. Pois é, aí existem algumas coisas. Tem uma certa razão o doutor Eli quando ele diz que só na União só na federação, só no governo federal, no Congresso é que tem o orçamento secreto, chamado de orçamento secreto, né? Que é um orçamento que as verbas são repassadas sem ter que dar satisfação para o povo, né? Para o povo. No estado de Minas Gerais, não tem isso em lei, não é regra isso aí. Porém, existe uma coisa que a gente sabe que acontece dos benefícios que um governador, com a sua verba própria, por exemplo, não é essa verba que vai para a Assembleia Legislativa, que o doutor Eli falou dela aí, porque essa é uma verba inocente, porque está lá na lei. É uma regra que está lá na lei, cada deputado tem aquilo. Agora, tem os deputados que são chegados do governador, e aí o deputado chega no governador e fala, olha, eu preciso de uma verba aí extra para minha cidade, ou para a cidade tal, ou para o prefeito tal, para arrumar uma estrada, ou para arrumar, fazer qualquer obra lá no seu município, e da verba dele, da verba do caixa dele, da verba do estado dele, o governador autoriza por fora, né? Ou dá preferência para gastar o dinheiro naquele município que é representado pelo deputado que o apoia. A gente sabe muito bem disso. Em detrimento, nós aqui, por exemplo, sofremos por quê? Porque nós não temos peso político, né, para bancar uma briga na Assembleia. Se a gente tivesse peso político, nós temos um deputado só, e uma andorinha só não faz verão. Nós temos um deputado só, que é o doutor Eli. E essa andorinha não faz verão sozinha. É preciso ter peso político para chegar na Assembleia Legislativa e realmente dar tapa na mesa e falar, eu quero. É preciso ter peso político para chegar no governador e falar, eu estou do seu lado, governador, voto no que o senhor indicar para votar, mas eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro lá para minha... É feita, essa barganha é feita. Ninguém nega isso. Isso é claro, isso acontece, a gente sabe que acontece. Agora, não é legal.
não é legal. Esse é um aspecto que pode fazer uma revoada, né, de notícia a respeito disso, o esclarecimento disso com provas pela imprensa pode ser uma pancada aí, principalmente nesse ano que é ano de eleição. Pode ser um problema muito sério para o governador. Aliás, problema para o governador não falta, né? O livro, a vida dele está parecendo um livro do Ari Quintela. Só tem problema, é um livro de matemática, só tem problema. E ele tem problema hoje com segmentos de classe aqui que nós estamos vendo aí, né, que realmente já viraram contra ele, já são contra, já apanharam dele, tem que brigar para ter um mísero reajuste ou reposição salarial por perdas com a inflação. E o governador hoje tem esse pessoal aí contra ele. Agora, em relação a essas verbas aí, é preciso que isso seja esclarecido, porque se realmente for comprovado, é uma coisa que precisa da população ficar sabendo, precisa dos mineiros serem informados disso. Tudo muito às claras, né? O que a gente espera. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente fala dos impactos da guerra da Ucrânia para o setor agropecuário em Patos de Minas, e você vai ver que o PROCON instaura investigação para monitorar a venda de combustíveis e gás de cozinha. O PROCON de Patos de Minas instaurou investigação para monitorar a venda de combustíveis e de gás de cozinha. O órgão está notificando os estabelecimentos para que informem aos consumidores o preço praticado na venda e o preço de compra dos itens. A investigação faz parte das ações relacionadas ao Dia do Consumidor, que é comemorado nesta terça-feira. No mês passado, a pedido do PROCON de Patos de Minas, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fiscalizou todos os postos de combustíveis do município, verificando qualidade, quantidade e forma de comercialização dos produtos, meu caro Gui Boaventura. Portanto, temos uma ação do PROCON relacionada aí aos combustíveis que teve início hoje. Pois é, modismo. Nós não podemos viver de modismo. O PROCON tem que ter uma atuação sistemática em relação a esses segmentos do comércio e fazer uma verificação por amostragem. Claro, não dá para fiscalizar todo mundo, mas fazer uma fiscalização rotineira para a gente saber por quê. Porque se o preço está mais baixo hoje, não vai se fiscalizar a qualidade do combustível que a gente consome, fiscalizar o preço desse combustível, fiscalizar se tem ou não tem cartel. Eu acho que aqui não tem, mas preciso fiscalizar isso aí. É a ação do PROCON, do órgão fiscalizador, que precisa ser sistemática, não pode viver de modismo, né? Porque agora todo mundo está falando de combustível, então vamos botar o nosso time em campo, vamos fiscalizar também. Não é assim que a banda toca. É preciso ter um sistema de amparo ao consumidor sempre, todos os dias. Muito bem. O Gui, o setor do agro em Patos de Minas já contabiliza os impactos provocados aí pela guerra da Ucrânia. Na Ucrânia, o conflito já levou ao fechamento de portos, à suspensão das operações de esmagamento de oleaginosas e à introdução de requisitos de licenciamento de exportação para algumas culturas, o que pode afetar as exportações do país em relação aos grãos e os óleos vegetais nos próximos meses. Muita incerteza também envolve as perspectivas de exportação russas daqui para frente, dadas as dificuldades de vendas que podem surgir com o resultado das sanções econômicas impostas ao país. Os impactos da guerra já podem ser sentidos em Patos de Minas. A nossa região é um polo agrícola, né? Mas o Brasil em si, o setor do agro tem uma grande relevância, é um setor muito promissor e por conta desses efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso de certa forma impacta muito, né? Tanto no preço dos insumos aqui para o Brasil, porque a gente ainda depende mais de 70% de importação de fertilizantes, então a gente produz pouco, né, nacionalmente, então toda essa influência e tanto das commodities como dos insumos agrícolas, isso pode afetar muito o nosso negócio. Em nossa região, algumas alternativas já começaram a ser adotadas. E um negócio que nós dependemos muito da Rússia, daquele pessoal de lá, é nos fertilizantes.
ureia, né, que é o nitrogênio, potássio. O que acontece? No Brasil tem muita jazida de potássio, igual nós descobrimos um aqui em São Gotardo, né, que a bicha é bem grande. Temos uma nas margens do Rio Madeira, né? Então, e o nitrogênio hoje é fácil fazer. O nitrogênio hoje faz com gás e ar, né? Então nós produzimos aí. Mas com a nossa produtividade, juntando com um pouco que vem de fora, eu acredito que para a safrinha não agora, não vai dar muito tempo ainda, mas para o ano que vem nós já vamos ter fôlego para andar conseguindo comprar talvez mais barato. Se Deus quiser, nós vamos conseguir abaixar o preço desses fertilizantes e alguma matéria-prima que vem de fora para nós produzir nosso material. Mais impactos poderão ser sentidos na região. É uma coisa obscura ainda, né? De certa forma a gente não tem como saber ainda quais os efeitos que vão ter lá na frente. Mas por isso tem que estar muito atento, saber comprar na hora certa os insumos, saber vender na hora certa, né? Eu trabalho com carne, que também é uma commodity. Exportamos muito para todo o Brasil, então todos esses efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia podem sim afetar negativamente e a gente precisa estar de olho para que isso não altere os nossos preços, para que a gente não sofra alguns certos prejuízos. São impactos de uma economia globalizada e que mostram a nossa desindustrialização ao longo das décadas, né, Gui? Sim, eu acho que esse é o grande problema para a gente fazer uma reflexão agora, Odair. Você foi exatamente no ponto, né? Nós não podemos depender da Rússia, nós não podemos depender da Belarus com a questão da importação desses nitrogenados, desses produtos que nós precisamos para fazer o nosso composto, né, para o plantio, né, para sustentar o plantio, porque nós temos terras hoje aqui no Brasil, terras que são terras fracas e que só produzem à custa do adubo, só produz à custa desses produtos, e esses produtos vêm de fora. Hoje nós temos terras produzindo no Brasil e produzindo muito, mas elas só servem para segurar a planta, a terra só serve para segurar a planta. Ela precisa do adubo, ela precisa do insumo ali para produzir. Agora, nós não podemos, nós temos produção aqui na nossa região, nós temos produção de matéria-prima para isso, né? Nós temos produção de potássio aqui na nossa região. Nós temos produção de nitrogênio no Brasil, que não é difícil de fabricar nitrogênio no Brasil, que é um derivado do petróleo. É derivado do gás natural, né? O gás natural, ele aqui explicou muito bem, a soma do gás natural com o oxigênio pode fazer o nitrogênio. Então, nós precisamos de entender isso. O Brasil não pode... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Os insumos para hospitais, hoje no Brasil, você sabe qual é o percentual que vem da China? 90%. Olha só a dependência nossa da China. Se a China falar amanhã, encrencar com o Brasil e falar, olha, não vendo mais insumo para hospitais no Brasil... Como é que nós vamos fazer? O que o Brasil vai fazer? Então nós não podemos ficar nessa dependência. Nós temos que partir para investir, nós temos que entender governos que vão fazer investimentos corretos para a gente fabricar no Brasil, agregar na nossa produção, produzir matéria-prima aqui e mandar para fora, para que essa matéria-prima seja beneficiada lá fora e volte para cá muito mais cara, como acontece no caso do combustível. Por que a Petrobras não investiu até hoje, né? Ou não fez investimento correto? Por que ninguém não volta a um programa desse aí para a Petrobras fazer refinarias no Brasil? Nós precisamos disso, de refinarias aqui no Brasil. É nisso que a Petrobras tem que investir. Não é imposto de combustível para fazer a venda final.
Nós temos que prospectar, nós temos que explorar o petróleo, conseguir mais produção de petróleo, aumentar a nossa produção de petróleo e no processamento desse produto, para que não tenhamos que negociar com isso lá fora, mandamos o óleo cru e recebemos aqui um outro tipo o produto final beneficiado. A gente precisa de fazer assim, o Brasil precisa de investir nisso, senão nós vamos pagar muito caro. E eu acho que essa guerra hoje está levantando assuntos, Odair, só para terminar, está levantando assuntos que são importantes para o Brasil, importantes para o mundo hoje, para o mundo ficar de olho e falar, ninguém pode depender de ninguém dessa forma. Porque amanhã aparece um Putin da vida aí e dá um tiro para o lado de alguém, pronto, o mercado fica em suspensão, porque o mercado mundial hoje está em suspensão. Não está faltando ainda no Brasil os insumos para plantação. Não está faltando ainda no Brasil. Vai faltar. E se faltar, falta lá em setembro. E para faltar, precisa da guerra continuar. Se a guerra parar, se nós tivermos uma interrupção dessa guerra e o mercado se acomodar, nós vamos ter tranquilidade aí para o segundo semestre. Se não, vai ser se Deus nos acuda aí. Mas o mundo precisa pensar nisso a partir de agora, porque essa suspensão que deu é para todo mundo olhar um para o outro e falar, e agora? Nós vamos continuar dependendo de determinados países desse jeito? Muito bem. Finalizando a nossa análise da notícia, Gui, amanhã a gente volta novamente aqui com muito mais assuntos, muito mais análise. Estaremos aqui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela companhia, até amanhã.